Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos dar continuidade à nossa aula do roteiro interdisciplinar de Ciência, Geografia e História com a aula 2, o meio ambiente influenciando a cultura humana. Então já prepara seu caderno de anotação, o lápis, a borracha e o apontador. E qualquer dúvida que tiver, comenta aqui embaixo, hein? Não deixa a dúvida passar, hein? Para começar, pessoal, vamos entender quais são os tipos de meio ambiente que nós temos no Brasil. Dentro do nosso país, nós temos aqui na região norte a Amazônia, que é uma floresta que possui uma configuração própria, que possui animais que só existem ali, que possui plantas que só existem ali e que abriga uma grande diversidade de povos. Temos o Cerrado, essa faixa verde aqui, que pega parte do Nordeste, parte da região Centro-Oeste e parte da região Sudeste, e que tem suas configurações. Temos aqui na região Nordeste a Caatinga, que também tem a sua configuração, tem as suas plantas, tem seus animais. Aqui a Mata Atlântica, o Pantanal e os Pampas, aqui na região Sul. Então, cada um desses ambientes, pessoal, possui a sua configuração, possui seu tipo de vegetação, possui seu tipo de animal que vive ali. Se olharmos aqui nas fotos dos biomas, a gente percebe que cada um possui suas características. A floresta amazônica, ela é uma floresta muito grande, que tem uma grande quantidade de água e rios, tem muita chuva ali. Então ela tem uma configuração. A Mata Atlântica é a mesma coisa. Próximo do mar, é uma mata que tem muitas espécies que só existem ali. O Cerrado, que é um bioma brasileiro, que pega fogo no período de seca, naturalmente, de forma bem natural. Ele pega fogo, porque esse fogo tem importância para o ciclo de vida das árvores que moram ali. A caatinga, que é um espaço muito seco, que tem sua configuração, tem seu tipo de planta, tem seu tipo de animal que mora ali. O Pantanal, a mesma coisa, que é uma planície alagável, que em períodos de chuva alaga, e só as partes mais altas que a gente consegue ver aqui onde tem as árvores, elas não ficam alagadas. E esse pedaço aqui todo fica alagado. E no período de seca, essa água evapora e permanece ali só os rios que são dali mesmo e os lagos que ficam ali, que são permanentes. E o Pampas, na região sul, que é uma região de campo. Então ali tem muita gramínea, tem uma outra configuração. Então vocês podem perceber que esses 6 biomas que são brasileiros, cada um possui sua configuração, cada um tem o seu jeito de ser, tem a sua cara natural. E isso, pessoal, influencia diretamente na cultura dos povos que estão vivendo ali, tanto nos que vivem dentro da mata, quanto aqueles que estão vivendo nas cidades próximas aos biomas. Porque sim, mesmo dentro da cidade, nossa cultura é influenciada pelo ambiente que nós vivemos. Vamos pegar aqui como exemplo a Mata Atlântica, que é um bioma que existe no nosso estado, em São Paulo, que é um bioma extremamente ameaçado, que foi destruído e ainda é destruído. E o que existe de Mata Atlântica apenas está em áreas de preservação. E isso é muito triste. Se nós olharmos aqui para as configurações da Mata Atlântica, a gente percebe que ela é de clima quente e úmido. A gente percebe que tem plantas e animais de várias espécies. Animais e plantas só existem ali. E isso faz com que os povos tenham contato com esses animais e outros e construam explicações sobre esses animais e lendas sobre esses animais que outros povos que vivem em outra região que não tem esses animais não têm contato. Então, esse povo que mora na Mata Atlântica, eles vão ter contato com o mico-leão-dourado, com o araçari-banana, com a onça-pintada, que são animais que vivem nessa região. Terão contato com caules comestíveis, como algumas espécies de palmitos, que só existem aqui.
com a grumixama, que é uma fruta típica da Mata Atlântica, com a uvaí, que é outro fruto atlântico, e com o cambuí, que é outra fruta da Mata Atlântica. Então, essas frutas podem ser usadas a semente para poder fazer colares, para poder fazer adornos, para poder fazer contação de histórias, construir um ritual religioso, porque elas existem só ali. Então, a cultura, ela será influenciada pelo meio ambiente que os povos vivem. De, com toda certeza isso acontece. Quando a gente olha para uma definição do que é cultura, cultura vai ser tudo aquilo que o ser humano produz, desde roupas, costumes, crenças, religião, artefatos e o conhecimento. Então, vamos analisar essas fotos para a gente ver quais são os fatores culturais desses povos. Aqui nós temos indígenas brasileiros que vivem numa região de mata. Se vocês olharem bem, a construção da casa aqui no fundo é feita com palha, com folhas secas. O estilo de roupa que eles estão usando para essa festividade religiosa é com folhas. E se você analisar bem, você vai perceber aqui uma folha de bananeira, uma folha de palmeira, que são árvores que existem nessa região, que fazem parte da cultura deles, do convívio. Então, essas folhas vão fazer parte desse ritual religioso nos adornos. Diferente dos egípcios, que viviam lá no Egito Antigo, lá no continente africano, e eles tinham contato com rochas e areia, e o rio Nilo que passava ali próximo. Então eles tinham uma outra configuração cultural. As construções eram diferentes. Pirâmides feitas de rocha, porque era um material que tinha de abundância ali. Já os Incas, no México, eles têm uma outra configuração social, eles têm uma outra estruturação. Você pode perceber que aqui eles estão usando roupas de tecido, porque eles tinham domínio da plantação de algodão para fazer tecidos. Existem cores diferentes, porque eles sabiam tingir o tecido. Eles estão usando penas como adornos, que fazem parte dessa cultura. Outro fator, pessoal, que o ambiente influencia é na religião dos povos. Se a gente olha lá no passado, os egípcios que viviam no Egito, na África, a gente percebe que eles tinham uma vivência próxima do Rio Nilo. Eles tinham uma região cheia de animais como crocodilos, gatos, hipopótamos, escorpião e serpente, e isso faz parte da cultura deles. Está ali presente. Por conta disso, os deuses eles assumem formas de animais, que é o que a gente chama de religião animalista. Religião animalista é aquela religião que os deuses assumem formas de animais. Então, aqui a gente percebe nos deuses que eles têm uma configuração próxima dos animais. A deusa Bastet, ela é uma deusa representada por gatos. A deusa Ísis, ela é uma deusa que se assemelha conosco. O deus Ra e o deus Horus, eles têm o rosto como de gaviões que habitam aquela região. A deusa Wadjet, ela tem um rosto de cobra. E o deus Anubis, ele tem um rosto de cachorro. Então, esses animais que viviam nessa região, eles influenciaram a religião. Com o passar do tempo, os povos começaram a analisar os fenômenos naturais. Então, os fenômenos naturais começaram a fazer parte da cultura desses povos também. Se a gente percebe, usando um exemplo bem brasileiro, se a gente olha para os indígenas brasileiros, a gente começa a perceber que eles compreendem os fenômenos da natureza, eles compreendem os fenômenos naturais. Então, os deuses, eles assumem a forma dos fenômenos. E essa religião, ela tem muita ligação com a natureza. Por isso que chamamos de religião naturalista. Um exemplo disso, pessoal, é que os deuses, o deus Tupã,
é o deus trovão. A deusa Jaci é a deusa lua. Guaraci é o deus sol. A deusa Ceuci é a deusa da lavoura. Anhangá é o deus dos animais. E Sumé é o deus das regras e das leis que regem a sociedade e a natureza. Então, a natureza, ela influencia diretamente esse tipo de religião, que chamamos de naturalista, que é a religião dos nossos povos originários, dos indígenas. Tudo tranquilo até agora? Todo mundo tá entendendo? Se não estiver entendendo, comenta embaixo, tá bom, pessoal? Não deixa a dúvida passar, hein? Vamos agora para a correção dos exercícios. Se a gente olhar o primeiro exercício, explique com suas palavras como o meio ambiente influencia na cultura de um povo. Então, o meio ambiente ele vai influenciar a cultura desse povo, já que ele fornece os recursos necessários para a construção de alimentos, conhecimentos, roupas, moradias e outros artefatos culturais. Então, todos esses fatores culturais eles são construídos pelo meio ambiente e pela relação do ser humano com o meio ambiente. Questão 2. Segundo o texto, o que é cultura? Volta lá no texto e dá uma olhada. A cultura, segundo o texto, é tudo aquilo que o ser humano produz, como as roupas, moradias, costumes, conhecimentos, roupas e tantas outras coisas que fazem com que esses povos sejam únicos na questão cultural. Terceira questão. Relate em seu caderno quais são os elementos da sua cultura. Eu coloquei na resposta os elementos da minha cultura particular. Então, os elementos da minha cultura são as músicas que eu ouço, as séries e filmes que eu assisto, o tipo de comida que eu como, o tipo de roupa que eu visto, os horários que eu acordo e durmo e tantos outros fatores, pessoal, que influenciam a nossa cultura e a gente nem percebe. Tanto a cultura do grupo social que a gente vive, quanto a nossa cultura individual, certo? Próxima aula, pessoal, vai ser na sexta-feira, dia 24 de julho. Eu espero que vocês todos leiam e estudem a nossa aula 3, o conhecimento construído pelos antepassados, a linguagem, analisar as imagens da caixa de imagem e responder as questões da aula em seu caderno. Eu espero todos vocês na sexta-feira, hein, pessoal? Olha lá, hein?